Boa noite a todos. Vamos começar então a noite fazendo a oração. Vamos acalmar e vamos orar. Para a palestra dessa noite, a gente está recebendo a Shirley. Vamos lá, Shirley. Acho que tá bom. Acontece no microfone, um pouquinho mais alto. Boa noite. Vamos agradecer a Deus, a Jesus, por mais essa oportunidade que estamos tendo de estarmos juntos, podendo estudar a nossa doutrina espírita. Há uma passagem de Jesus, segundo Lucas, que diz: se o dono da casa soubesse a que horas o ladrão viria, não deixaria roubar sua casa. Jesus nos fala aqui da importância do orar e vigiar. Nos fala da importância de estarmos vigilantes e da nossa responsabilidade individual. Obrigada. Ele nos fala da prática dos nossos atos, de sermos prudentes, de prestarmos atenção nos sentidos, sentimentos, atos, atitudes, pensamentos, porque nós não sabemos que hora, nem quando faremos a nossa passagem. Nem hora, nem dia. Se formos tomados de assalto, como nós chegaremos do lado de lá, do outro lado da vida? Qual seria a nossa bagagem? Se o dono da casa soubesse a que horas o ladrão viria, ele não deixaria roubar sua casa. Aqui nós podemos colocar que o dono da casa somos nós, a casa é o nosso corpo, e se soubéssemos, não deixaríamos. Porque por maior que sejam as dificuldades da vida, os problemas que todos nós passamos, ninguém quer ir, não é assim? Ninguém quer ir. Então, se nós soubermos o momento, o que nós iríamos fazer? Nós iríamos ou tentar fazer tudo para melhorar tudo de repente na nossa vida, que seria muito chato, porque a gente não ia nem viver muito bem e tranquilamente, naturalmente, ou nós iríamos levar a vida lá. Bom, eu vou morrer mesmo, eu vou fazer tudo errado, eu quero aproveitar ao máximo, então não daria certo nem do jeito nem do outro, não é? Ou então, se soubéssemos, nós talvez iríamos querer fazer uma troca, conversar, negociar. Então, se o dono da casa soubesse a que horas o ladrão viria, se o homem soubesse, ele não deixaria roubar sua casa. Por isso, tudo é perfeito que Deus faz, né? Para nós não sabermos Deus, para no dia a dia nós irmos nos melhorando e buscando cada vez mais a perfeição, a salvação
é a evolução. Então, ninguém quer ir. Nós vivemos, gente, assim, quase que totalmente despreparados para essa passagem. Nós vivemos como se nós fôssemos ficar aqui eternamente. Nossa semente. Nós vivemos dessa forma, porque nós nem pensamos nisso. Nem gostaríamos de pensar. Então, nós estamos nesse mundo estagiando. Nós viemos aqui para observar, aprender, crescer, amar e voltar para casa, que é o verdadeiro lar, a verdadeira pátria, né, a pátria espiritual. E por isso nós temos que nos preocupar com as coisas do espírito, com as coisas da alma, né? Com certeza é desse ensinamento, por esse caminho que nós temos que ir levando, né? Sem saber a hora e o momento, o local, não tem hora nem data, não escolhe nem homem, nem mulher, nem criança, nem nada. Nós temos que ir aprimorando o nosso espírito, ressaltando nossas qualidades, trabalhando os nossos defeitos. Mas tá bom aqui, ninguém está contra ali, né? Tá tudo bom, a gente quer ficar um pouquinho mais, mas temos que olhar para esse lado do espírito, olhar as coisas negativas que trazemos em nós, tentar, ou ir pelo menos tentando transformá-la em coisas boas, né? E nós vemos coisas que nós não gostamos, que trazemos até de outras existências, e precisamos pelo menos tentar, não é? Nos modificar, praticar boas ações, bons atos, e porque nós queremos alcançar a plenitude. Nós queremos ir para mundos melhores, não é? Então, o que nós estamos fazendo para que isso aconteça? Porque toda vez que nós perguntamos para uma pessoa, o que você acha, né? O que é a morte? Para onde você vai ficar? Onde você vai ficar? Ah, eu quero ficar num lugar bom. Né? Então, mesmo que seja de outras religiões, nós escutamos as pessoas dizerem assim, descansou, está em paz, ficou num lugar melhor. Então, nós queremos alcançar essa plenitude e ir para mundos melhores. Mas há uma fábula, que nós vamos entender bem, nesse conto, nessa fábula que eu estou querendo passar. Conta-se que um homem estava atrasado para o trabalho. É o nosso dia a dia, a nossa rotina. Ele não encontrava a chave do carro. E a esposa já tinha saído para levar o filho para a escola. Quando alguém bate, toca a campainha da sua casa, e ele, atrasado já que estava, irritado, não queria atender, e nesse vai, não vou porque eu estou atrasado, foi. Insistiram, foi. Do outro lado da porta, é uma fábula. Um homem, parecia uma mulher, meio andrógeno. Feio, alto, baixo. Bonito, louro, moreno. Uma pessoa diferente. Então, ele abre a porta e diz, pois não. E o homem diz, vim buscar você. Num dia qualquer. Não precisou dizer mais nada. Que ele, na hora, entendeu que se tratava do anjo da morte. E apavorado, ele começou a argumentar com o anjo. Como assim? Você veio me buscar? Sem aviso, sem nada, você veio me pegar desprevenido. E o anjo deu um sorriso bondoso, carinhoso e malicioso e diz, os humanos, vocês nunca estão preparados? Será que nunca ninguém vai me receber bem aqui? Tá certo, ele diz, que você só tem 40 anos de idade, mas até os 80, 90, se recusa a vir comigo. E aquele homem assustado começou a suar frio, bateu a mão nos bolsos, procurando a chave do carro, encontrou e, apavorado, ele tentou negociar com o anjo. Se o dono da casa soubesse a que horas o ladrão viria, não é? Não deixaria roubar sua casa. Então, o que nós iríamos fazer? Negociar no desespero. E ele tentou ali conversar, me dá mais uma chance. E o anjo olhou para aquele homem e disse, olha, tudo bem. Eu vou te dar mais uma chance, mas eu quero que você me dê 3 razões, para não vir comigo dessa vez. O homem relaxou, respirou, encheu o peito, para começar a falar das suas razões. O anjo interrompe e diz, olha, não adianta você me dizer que os seus negócios ainda não estão bem organizados. Que a sua esposa precisa de você, que a sua família precisa de você, que seus filhos não sabem nada da vida ainda. Porque isso é normal na vida das pessoas aqui nesse mundo. Então não adianta você me dizer isso.
que a maioria passa por isso e vai me dizer isso. Eu quero saber que você me dê 3 razões para eu deixar aqui dessa vez. E quais seriam as nossas razões? O que nós diríamos ao anjo? Porque ele vai chegar. Aqui nós entendemos que ele nos diz: o que você tem feito por você, por si mesmo, para se melhorar, para conviver, para ser um homem de bem, para sermos pessoas de bem. O que estamos fazendo? Que bagagem vamos levar para lá? Se o homem soubesse a que horas o ladrão viria, não deixaria roubar sua casa. Então, o que nós respondemos ao anjo? Que ele vai chegar. Nós não sabemos a hora, nunca saberemos. Né? A nossa casa, que é o que representa o nosso corpo, não sabemos a hora que vamos nos desligar dele. Que é o corpo, né? E alma e espírito. Então, o que responderíamos? Porque nós estamos sempre, gente, colocando nos outros a responsabilidade da nossa presença, da nossa vida, dos nossos projetos. E esquecemos que o único objetivo de estarmos aqui é por nós mesmos, para garantirmos a nossa evolução espiritual, a nossa salvação, como queiram. Né? E que tipo de projeto nós estamos envolvidos para trabalhar essa evolução e esse aprimoramento do espírito, buscando assim a plenitude, a nossa salvação. Nós estamos aqui de passagem, nós sabemos, mas não de férias, porque todos nós voltamos para cá para cumprir tarefas. Então, muitas vezes nós nos esquecemos disso. O que nós estamos fazendo das nossas vidas e por nós mesmos? Na questão 132 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: qual o objetivo de estarmos reencarnados? E os Espíritos responderam: encarnamos e reencarnamos para a nossa perfeição, para a nossa plenitude. Questão 132, pode verificar lá. Então, nós estamos aqui para trabalhar por nós mesmos, por nossas conquistas. Então, o que nós temos feito? O que nós temos feito por nós mesmos? Muitas vezes, nós também achamos que nós somos imprescindíveis na vida dos outros. Não é assim? Insubstituíveis. Então, nós estamos sempre deixando para depois, para cuidar da nossa evolução. Claro que nós estamos aqui para estender as mãos uns aos outros, né, para ajudar, que é isso que Jesus pede, né, sejamos unos, né, vamos jogar corda, sempre um para o outro, mas também o outro tem que fazer a parte dele. Por isso que o crescimento é individual. Você joga a corda, ele não pega, está ali e não agarra, o que você está fazendo? Vai depender só de você. Então, esse crescimento é individual. Então, muitas vezes nós fazemos isso. Temos que ajudar as pessoas, mas temos que olhar para nós e ir atrás em busca da nossa evolução. Muitas vezes nós deixamos para trás muitas coisas, estamos para segundo plano. Porque às vezes nós queremos fazer algo por nós, então nós somos assim, bom, eu queria fazer tal coisa, mas agora não posso. A prioridade é do fulano, ciclano. Eu queria fazer tal coisa, mas não vai dar, porque a prioridade agora é outra. Quando meus filhos crescerem, aí eu vou ter sossego, né, vou formá-los e tal, eu vou pensar em mim. Os filhos crescem, batem asas, cuidam da vida deles. Tem os netos. Quando os meus netos, os netos crescem, batem asas, vão. Aí nos resta aposentadoria. Olha, quando eu me aposentar, e vamos ficando para segundo plano. Então, o que nós estamos fazendo por nós? Nesse esperar, nessa espera, né, nesse trajeto, enquanto nós vamos pensando que é a prioridade daquele do outro, nós conhecemos pessoas que nos dão bons exemplos, pessoas que nos fazem bem a alma, pessoas que nos ajudam no crescimento espiritual, no aprimoramento moral, mas também conhecemos pessoas que entram em nossas vidas semeando discórdia e semeiam discórdia, não é? Que nos tiram a paz, o sossego, nos afastam de pessoas queridas e nós vamos ficando para segundo plano. E muitas vezes tentando consertar aqui, consertar ali, para todos viverem bem. Nem sempre somos compreendidos. Mas não vamos também nos intrometer. Mas na maioria das vezes, somente dentro da família, nós somos solicitados. E nem sempre somos compreendidos. E, passa um tempo, nós nos esquecemos disso tudo.
esquecemos de nós também, porque estamos ali tentando apaziguar tudo. Somos solicitados novamente, estamos lá novamente dando a cara para bater. Não é assim? E vamos esquecendo de nós. E cada um é um. Nós não vamos mudar ninguém. O tempo vai passando e não fazemos nada por nós. E o anjo vai chegar. E nós temos que olhar mais para nós, cuidar de nós, das nossas vidas. Nós perdemos oportunidades de melhorarmos, de crescermos espiritualmente. Nós insistimos nos mesmos erros muitas vezes. Claro que nós insistimos querendo sempre acertar. Mas nesse acertar nós erramos. Quem não erra? Não é? Erramos e muito. Muitas vezes nós erramos por teimosia. Outras vezes por burrice, né? Eu já vi esse filme, estou lá fazendo de novo. Não é? Eu já vi esse filme, vai estou lá dando a cara para bater. Então, e a gente vai tentando, mas vamos esquecendo de nós. Outras vezes nós queremos só aproveitar a vida numa boa. Também é muito bom, né, gente? Mas você não teria graça de ficar aqui, né? Sair de vez em quando, né? Fazer umas coisas boas. A gente merece. Mas nós não podemos confundir que o verdadeiro objetivo de estarmos aqui é outro. E a doutrina espírita nos ensina que tudo que nós precisamos, o Pai nos oferece. Nos oferece todas as condições para nos melhorarmos. Nos oferece a escola da vida, que é uma escola que não tem como colar. Cada um tem que realizar o seu aprendizado. E o aprendizado é único e individual. Ninguém consegue aprender para o outro. Não é? Vamos colocar no singular, cada um coloca para si, para facilitar. Eu não consigo aprender para o outro. O que eu consigo é, com as minhas experiências, com as minhas ações, ajudar o outro. Mas o aprendizado é único. Somos seres únicos. E dentro desse projeto veio alguém nos ensinar o caminho. Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E a doutrina espírita nos mostra um Jesus diferente de algumas religiões que nos mostram Jesus que veio aqui para nos salvar, para salvar dos nossos pecados. A doutrina nos mostra que o Jesus que aqui esteve, que aqui veio, tinha um projeto maior para nós. Ele veio nos ensinar a eliminar as nossas deficiências, nossos vícios. Vícios esses que carregamos desde de outras existências, do princípio da nossa jornada evolutiva. Nossas vidas e vindas através da lei da reencarnação. Porque a vida terrena é muito curta para nós fazermos aqui tudo que nós temos que fazer. Então, não dá tempo. Então, nós vamos e voltamos em outros corpos. Não é? O espírito fica, a essência, vamos e voltamos. Sempre nos lembrando que nós sempre estamos melhores do que já fomos, isso já é um consolo, né? Nós nunca podemos estacionar, regredir não. Né? Estamos sempre melhores. Então, a importância também de trabalhar com o nosso ego exacerbado, que nos impede o avanço também. Para buscar a plenitude não tem lugar para um ego exagerado. Né? Por isso que nós aprendemos na doutrina espírita que a convivência é um fato primordial em nossas vidas. Para pararmos as arestas, aprendendo a amar aqueles que nós não amamos, a quem rejeitamos, né, numa outra existência. Então nós voltamos e voltam para o nosso lar, nos nossos ventres como filhos, dentro do nosso lar como marido, mulher, né? E por isso que há tantos conflitos dentro do lar, com almas, espíritos diferentes, que voltam para podermos amar, aprender a amar, para parar as arestas, exercitando a paciência, a tolerância e aprender a amar. Mas o projeto maior de estarmos aqui, no planeta Terra, é cuidar da nossa evolução. Muito embora Jesus, na sua passagem terrena, nos disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém chega ao Pai senão por mim. Então ninguém chega à plenitude ao Pai se não for por mim. Jesus veio nos ensinar a amar, a vivenciar o amor, nos mostrando que para chegarmos à plenitude é necessário amar. O amor é a base de tudo. E Jesus só fala em amor, né? Mas o outro passa a ser a ponte que eu preciso para alcançar essa plenitude. Eu não posso esquecer que o projeto maior ainda é comigo, com a minha evolução. Eu tenho que fazer a minha parte. Mas eu preciso do outro
Jesus disse, para chegarmos à plenitude, para evoluirmos, é necessário amar. Ame o próximo como a ti mesmo. Vocês percebem que ele nos colocou em primeiro lugar? Não vamos nem questionar aqui, amar a Deus sobre todas as coisas, lógico. Mas ele nos pede, ame ao próximo a ti mesmo. Se ame primeiro para você poder amar o outro. Porque se você não se ama, como é que você vai amar o outro? Não é difícil, porque amar a nós é fácil. Mas o outro, né, é difícil. Amar, aceitar e conviver com as diferenças não é fácil. Nem tão simples assim. Então não podemos esquecer também que somos o outro dos outros. Se temos dificuldade de relacionamento, dificuldade de aceitar o outro pode ter também dificuldade de nos aceitar. Mas o comprometimento maior é comigo, é individual. E antes de reencarnarmos, de voltarmos para cá, nós fazemos muitas promessas. E uma delas é mais comum, né? Todo mundo quer casar, não é? Então o plano, eu quero casar. Então vai lá, olha, pode mandar aquele marido lá, que eu vou casar, prometo que eu vou ter paciência. Aí ele chega, pessoa difícil, dá vontade de desistir de tudo. Não é fácil. Aí meu marido também. Eu quero aquela esposa. Pode mandar aquela mulher lá pra mim, aquela esposa. Eu prometo que eu vou ter paciência, eu vou aceitá-la do jeito que ela é. Gostando de um monte de bolsa e sapato. Né? Eu adoro dar o trabalho. Mas a gente chega, eles não gostam muito da gente. Quer trocar a gente mais nova. Aí, gente, amar nós é fácil, né? Mas o outro é uma prova de fogo, né? A gente brinca pra mostrar mesmo, né? O que é. Então nós planejamos tudo no plano espiritual. Tudo. Né? Fazemos promessas, eu quero passar por tal coisa rapidamente, eu quero ficar logo, né? Eu quero sair logo desse mundo, quitar meus débitos, eu não reencarnar mais, para não sofrer mais. Tá bom. Chega aqui nós esquecemos de tudo. Né? Nos perdemos pelas coisas que o mundo nos oferece. É uma tentação o mundo, né? Oferece tantas coisas. Então que resposta nós vamos dar ao anjo? Ele vai chegar. Nós fazemos planos para tantas coisas na vida, não é? Mas esses planos estão sempre dentro da parte material. Mas na maioria das vezes nós estamos no plano material, né? Comer coisa salgada, viu, gente? E normalmente é assim, eles guardam dinheiro com razão. Um dinheiro para reformar uma casa, um dinheiro para comprar um carro, um dinheiro a gente tem que falar isso, mas é verdade, a gente vive isso. Tá certo, não tá errado. Nós podemos ter o apego e tem que ter prudência, para não ficar sem nada depois. E também guardamos dinheiro, assim, quero fazer uma plástica. Eu falei outro dia que eu estava orando, me arrumando para vir para cá e estava olhando essa passada, eu não me conformei. Falei, vou guardar dinheiro, material, hein? Mas o que nós fazemos o quê? Não, pro lado espiritual. O que nós fazemos para crescer espiritualmente? Para chegarmos à plenitude? Quais são os nossos planos? Aqui nós fazemos. Mas quais são os nossos planos? Para a plenitude da alma e do espírito. Nós estamos aproveitando esse momento, porque no calendário de Jesus, gente, não tem o ontem e o amanhã, tem o agora. É o agora. Então, Jesus sabia que viveríamos um momento de tomada de decisão. Um momento que teríamos que decidir entre Deus e Mamon. Entre o espírito e as coisas da alma, que quer ser plena, quer ser feliz. E decidir entre as sensações que a matéria provoca em nós. Então, estamos trabalhando esse desapego, ser prudência para não ficarmos embriagados pelas coisas do mundo terreno. Porque o apego às coisas materiais ainda, aqui do plano, ainda é muito forte em nós. Nós fazemos isso conosco, é muito forte. E embriagados, nós perdemos a noção. Nós perdemos a noção do certo, do errado. E esquecemos o convite para trabalharmos a nossa plenitude, nossa evolução espiritual. E voltamos para lá, para a verdadeira vida, a vida espiritual, perdendo a oportunidade de ser feliz. Porque a vida aqui é apenas um capítulo dentro da vida maior, que é a vida espiritual. Né? A nossa passagem dessa vida para outra é uma linha muito tênue, muito delicadinha, muito fina, é um estalar de dedos. Então nós precisamos aproveitar as oportunidades para crescermos. E cada um fazendo a sua parte, porque o crescimento é individual. O que nos impede de sermos homens de bem? Pessoas de bem. O que nos impede, gente?
as nossas escolhas. Nós temos o livre-arbítrio, nós aprendemos a doutrina, que é a livre liberdade de escolher. Que as coisas que o mundo nos oferece, como eu disse, carro, casas, viagens, festas, faz parte aqui da vida terrena. Mas nós não podemos crescer somente no ter e no poder. Para não nos tornarmos devoradores de nós mesmos. Não é? Sempre querendo mais, porque sugamos as nossas energias, as nossas reservas, tanto físicas quanto morais. Para seguirmos os padrões, muitas vezes, que a mídia nos coloca como felicidade. Porque a mídia está no papel dela, né? Ela coloca lá o corpo sarado. Você tem que tomar aquilo, aquele outro, para você ficar com aquele corpo sarado. Mas nós não somos assim. A nossa realidade é outra. E nós achamos que tem que ser daquele jeito. E ficamos até doentes. Não é? O carro do ano, a gente acaba de comprar um carro. Nossa, mas eu já perdi dinheiro, porque tem o carro lá. Já saiu outro carro. Computadores, que eu estou me lembrando agora, celulares. Quantos modelos não tem? Né? Nós vamos entrando na mídia, quer vender. E nós vamos entrando ali. Então tem que haver o equilíbrio. Não está errado, mas tem que haver o equilíbrio. Tagore, um dos prêmios Nobel da literatura, filósofo, ele diz assim: envolva em ouro as asas do pássaro e nunca mais voarás no céu. Aqui, essa frase explica simbolicamente o que acontece com o ser quando o dinheiro sobe a cabeça. Envolva em ouro as asas do pássaro e nunca mais voarás no céu. Ou seja, o encantamento pelas coisas do mundo nos faz esquecer do alimento para a alma. E há pessoas que fazem de tudo para atingir o poder, o sucesso, o triunfo. E Tagore diz assim, que há triunfos que só se obtém pelo preço da alma. Mas a alma é mais preciosa que qualquer triunfo. E tem gente comprometendo a alma. A evolução do espírito para obter o triunfo, o êxito, o sucesso, o dinheiro, a fama. E nos comprometemos, espiritualmente falando. E Deus, nosso Pai, tem projetos para nós. Não é? Recebemos tudo o que nós precisamos para o aprendizado nessa etapa aqui. Na vida terrena, no plano terreno. Nós temos o corpo que precisamos ter. Nós temos as aptidões para exercer um trabalho dentro daquela aptidão. Deus nos dá essa aptidão. Nós temos a nacionalidade que precisamos ter. Nós temos a cor de pele, da pele que nós precisamos ter. Mas nós chegamos aqui e nos perdemos em tudo. E esquecemos do verdadeiro objetivo de estarmos aqui é outro. Né? E o anjo vai chegar e o que nós vamos responder. Eu sempre falo que nós vamos, que passamos, eu sempre falo nas palestras, porque eu me coloco aí, eu estudo, eu também estou aprendendo, não sou perfeita, não é porque eu estou aqui falando fazendo uma palestra, seja qual que é assunto, que eu sei tudo. Eu me esforço, gente, eu tenho tanta vontade de acertar, eu tenho tanta vontade de modificar, mas eu sei também que eu tenho uma caminhada longa, eu tenho muito defeito, eu tenho muitas coisas a trabalhar em mim ainda, não é? E Joana de Anjos nos diz que o aprendizado, o esforço é contínuo todos os dias, diariamente, a toda hora. Então nós temos que ficar atentos, não é? E também ninguém sabe mais que ninguém. Nós estamos sempre aprendendo uns com os outros. E Deus, nosso Pai, nos envia sempre mensageiros que nos ajudam, nos esclarecem. Vieram os profetas. Sócrates foi um dos precursores de Cristo, veio antes de Cristo. E Sócrates dizia que o homem era o resultado do ser e do não ser, ou seja, o resultado da alma e do espírito unido ao corpo, que precisava encontrar um equilíbrio para que esse homem fosse feliz entre alma e corpo. Mas para ajudar nesse processo seria necessário conhecer-se a si mesmo. Eu já dizia isso. Descobrir-se. Saber trabalhar e lidar com as nossas falhas, nossas emoções, que é o autoconhecimento que a doutrina nos pede tanto. Porque se nós pudermos trabalhar, olhar para dentro de nós e descobrir as nossas falhas, nossas emoções, um pouco mais altado, aquilo que sobressai um pouco mais, e nós não queremos, nós vamos trabalhando, então tudo fica mais fácil. Conhece a si mesmo. Né? Então o que nós fazemos muitas vezes? Nós ficamos olhando a vida do outro. Nós não admitimos, mas nós ficamos olhando a vida do outro. Né? Nós mostramos o defeito do outro, que é mais fácil do que olhar o nosso. Né? Nós apontamos o defeito do outro, o erro do outro. Né? E nós somos assim na maioria das vezes, embora não admitimos. Né? Quantas vezes nós saímos de uma palestra falando assim, nossa, fulano que devia estar lá, olha, servia para ele, para ela. Não foi, perdeu. Não é? Nunca para nós.
Nunca é para nós. Ela perdeu. Nunca é para nós, mas não serve. E a gente faz isso mesmo. Tem uma história, eu não sei se eu vou lembrar, eu vou tentar contar. Livro da Vida. Um autor desconhecido. Eu gosto muito desse texto, e o João também, meu marido gosta muito. Ele diz assim, mostra bem quem nós somos, né? Entre a consciência e o sonho, me deparei com uma porta. E nessa porta tinha um guarda. Disse, ó, aqui não pode entrar, porque aqui estão os livros da vida. Aquele que entrar aqui poderá modificar toda a sua vida para melhor. Então, por isso, ninguém pode entrar mexer. Aí ele falou assim, ai não, me deixa entrar, insistiu tanto. E o guardião falou, tá bom, eu te dou 5 minutos. E ele falou, eu nem acreditei. Entrei e fui procurar meu livro. Mas o primeiro livro que eu vi foi do meu pior inimigo. Nossa, não aguentei de curiosidade. Peguei o livro, abri e vi que só tinha coisas boas. Quer dizer, para ele era o inimigo dele, mas o outro caminhava. Não tive dúvida, eu abisquei tudo de bom, só coisa ruim. De repente eu olhei e achei um livro de uma pessoa que eu não fui muito com a cara. A gente tem essa mania de não ir muito com a cara de graça. Não fui muito com a cara. Não tive dúvidas, risquei tudo, coloquei só coisa ruim. Aí me deparei com o meu livro, o livro da minha vida. Mas eu não aguentei de tanta emoção. Poderia modificar tudo ali, colocar só coisas boas. Quando ele abre o livro, o guardião bate no ombro dele. Seu tempo acabou. Mas como assim? Eu nem fiz nada, não deu tempo. Pois é. Eu te dei 5 minutos preciosos da sua vida. E você, o que você fez? Você ficou cheirando a vida do outro, olhando a vida do outro. E nós somos assim. A vida passa, o dia corre. E às vezes fica lá no assunto do outro, né? Ui, você viu o que aconteceu, você viu o que aconteceu. E não faz, lá queima o arroz, tudo. E vai assim. E nós muitas vezes fazemos isso, gente, pela inveja, pelo ciúme, pelo orgulho, né? Pelo ego exacerbado. Enquanto deveríamos olhar para nós, para a nossa vida, trabalhar mais, né? Prestar mais atenção. Então, o que nós vamos dizer ao anjo? Porque ele vai chegar. O que nós vamos dizer se nós não conhecemos nem a nós mesmos direito? Nós vamos pedir ao anjo, olha, me dê mais um tempo, eu preciso exercitar a paciência, a tolerância, eu preciso aprender a perdoar, eu preciso parar de tirar pedras, de ferir pessoas, tanto fisicamente quanto a palavra, que fere, corta o coração e demora para cicatrizar. Dói tanto quanto. Eu preciso parar com a maledicência, eu preciso parar de tirar a paz do sossego do outro. Enfim, o que nós vamos dizer, porque o anjo vai chegar? Que bagagens nós estaremos levando? Eu participei de um jantar de umas amigas, falar rapidamente também, e eu percebi que algumas saíram da sala todo no momento. Aí eu observei que na outra sala tinha uma TV. Estava passando novela. Eu não sou nada contra a novela, só não consigo seguir, devido aos estudos. Mas vou dar uma olhadinha. E eu vi aquelas pessoas preocupadas. Então nós dizendo assim, quantas pessoas preocupadas com a família das novelas? Estavam preocupadas, nervosas, com a briga de um casal ali. Quantas pessoas preocupadas com a briga daquele casal, dos filhos, não é? Nervosos, sobe a pressão, estavam nervosos. E o futebol? Dá infarto, gente. Esse futebol dá infarto. Será que essas pessoas se preocupam com os seus familiares, com a mesma atenção que dão ali para aquela história da novela? Será que olham para os seus familiares, não é? E vê assim, olha, eu não ajudei aquela pessoa, fica na minha mente, eu não dei atenção para aquele ente querido, né? Não façam mal em tirar a esperança de alguém, em caluniar alguém, levantar falso testemunho, falar mal de graça. Não façam mal com a ingratidão, porque a pessoa grata, ela está sempre por perto, ela é fiel, mas o ingrato é difícil, você pode fazer o que você quiser, você não agrada. Então não façam mal fazendo isso. Então nós vamos vendo o quanto ainda nós temos a caminhar para melhorar. Será que nós estamos aproveitando a nossa existência? Como anda o nosso projeto de reencarnação? O que nós vamos dizer ao anjo? Me deixa um pouquinho mais. Eu preciso trabalhar tantas coisas em mim ainda. E não vamos conseguir tudo nessa encarnação. Nós temos que começar a trabalhar, dar o primeiro passo, escolher um defeito que nós temos, 2, 3, 10, e tentar trabalhá-lo. Vamos começar por aí. Só de ter essa noção, nós já estamos dando um passo. Não é? Porque o anjo vai chegar, ele chega. Não tem hora, não tem cor, não tem raça, nem alto, nem baixo, nem homem, nem mulher. E não escolhe. Quem é o nosso grande inimigo para atingir a nossa perfeição? Perfeição relativa. Eu estou falando o tempo todo da perfeição relativa. Porque a plena pertence a Deus, ao Pai.
Mas quem nos impede de evoluir? Nós mesmos. Nos perdemos, nos atrapalhamos com as coisas do mundo e esquecemos da alma. E queremos ir para mundos melhores, não queremos? E Jesus nos mostrou o caminho. Nós, para darmos sentido em nossas vidas, ele nos diz para sermos mansos, misericordiosos, pacíficos, mas ainda nós não vivenciamos isso. Por exemplo, nós achamos que lá, nos 10 mandamentos, lá atrás, não matar, não roubar. Matar é tirar a vida de alguém. Nós pensamos assim. Será que nós não matamos? Nós matamos, sim. Nós matamos a esperança de alguém, o sonho de alguém. Nós roubamos também o sossego das pessoas, com as nossas manias, com as nossas esquisitices, falta de paciência, falta de respeito. Nós infernizamos a vida do outro e o aprendizado é individual. E morremos também a cada dia, toda vez que nós temos um pensamento ruim. Quando nos culpamos por isso, por aquilo, quando falamos negativamente de alguém. Então, esse tipo de morte nós podemos evitar. Podemos evitar. Então, nós temos que ter essa consciência para nos melhorarmos. Não é? Porque nós queremos mundos melhores. Se bem que tem gente que não quer ir para mundo melhor nenhum, né? Então, mas aí fica o nosso critério. Nós queremos. Mas tem tantos planetas se formando, vai depender da gente, né? Nós vamos ser convidados a ir para lá, começar tudo de novo, né? Fazer a roda, a luz elétrica. Talvez a gente não queira isso, a escolha é nossa. A NASA fotografou na internet que eu vi, que diz que é uma poeira cósmica que está se formando e que vai se chocar com a Terra, mas não vai. Não vai. É um planeta. E planeta que se forma precisa de mão de obra. Então, nós somos convidados a ir para lá. Vamos prestar atenção no que nós estamos fazendo, né, gente? Nós queremos evoluir, nós queremos mundos melhores. E a doutrina de Jesus nos dá a oportunidade de trabalharmos no bem, não é? E ampliarmos o nosso amor, respeitando também aqueles que vieram antes de nós. Avós, pais. Eu sempre falo isso, que são as nossas raízes. São raízes para que possamos construir e constituir nossa família. E às vezes nos esquecemos deles. Então, quanto tempo ainda nós temos que caminhar para fazer o nosso tempo ser o agora? Pedro disse, o amor cobre a multidão de pecados. Nós podemos nos corrigir pelo amor, não é sempre sofrendo pela dor. Ah, Deus tem Espírito, só fala em dor, sofrimento, só cresce por aí. Não. Diante da dor, do sofrimento, da desilusão, da decepção, se soubermos tirar boas lições, nós crescemos e evoluímos. Mas crescemos pelo amor. O amor é a força que transforma o destino, nos diz o Espírito André Luiz. Problemas todos nós temos, dificuldades também temos, nós estamos num mundo de provas e expiações. Mas temos o dever de olhar para frente, trabalhar mais o amor com aqueles que estão em volta de nós, que são enviados do alto, né, e trazidos para nós. Um pai chegava em casa todos os dias e o filho pedia para brincar, queria abraçá-lo, e o pai, sempre ocupado, abraçava rapidamente. Filho, eu tenho que fazer contabilidade, eu não posso dar muita atenção a você. E um dia, o pai chama o filho para brincar. Depois de horas, o filho tinha chamado, o pedido, ele chama, mas o filho havia adormecido. Passaram-se dias, a vida continuou. Meses depois, o filho morre no acidente. E o pai, arrependido, corroído pelo remorso, passou a visitá-lo todos os dias no cemitério. Aí ele encontrou o tempo. Quando nós falamos assim, né, a pessoa que está apelando, né, exagerando, é como se estivesse dentro de casa, quando os filhos estão por perto, você vai ver, você não me respeita, quando eu morrer, você vai me dar valor. Ai, na tela, mãe. Mas o anjo chega. E esse pai arrependido estava ali todos os dias. E um dia, ele observando ali, perto do túmulo do filho, um pássaro cantar. Ele pensou, esse canto não é mais doce que a voz do meu filho, que eu não ouço mais. E ele viu o pássaro alimentar seus filhotes e pensou, esse pássaro que leva alimento a seus filhotes não é mais gentil que o meu filho, que queria tanto fazer a sua declaração de amor a mim. Então, gente, ficam os questionamentos, as culpas, e o remorso é um fogo que queima sem consumir. Então, nós vamos dar amor a quem estão mais próximos. E o mesmo acontece com os filhos quando crescem. Alguns adultos se esquecem dos pais. Jesus nos ensinou a honrar pai e mãe, mas muitos pais estão sem afeto. Assim como existem filhos órfãos de pais, muitos pais se sentem órfãos de filhos vivos, que dizem que não têm tempo, não visitam, não é?
Então nós poderíamos, muitas vezes, adiar um compromisso não tão importante para ficar com um ente querido ali. Um pouquinho mais. Um compromisso que não é tão importante. Ficar um pouquinho mais com a pessoa que nos é cara, nos é querido, que muito em breve poderá nos deixar. Quantas vezes nós perdemos a oportunidade de dar um abraço em alguém? Né? E aquele abraço para aquele alguém faria tanta diferença naquele momento. Quantos idosos estão em asilos, abandonados pelos familiares, chorando por não receber a visita de um ente querido? E quantos idosos estão asilados dentro do próprio lar? Estão ali transparentes. Só estão ali no depósito, que ninguém olha. Não pode sequer dar uma opinião. Ah, está ultrapassado. Não sabe o que fala. São as nossas raízes. Né? Só não envelhece quem morre antes. E o remorso é um fogo que queima sem consumir. Vamos pensar o que nós vamos dizer ao anjo. Nós temos que olhar para a realidade da vida, fazer nossas escolhas. O anjo vai chegar. E nós teremos que fazer nossa escolha novamente do lado de lá. Então, gente, vamos procurar simplificar a vida, complicar menos, exigir menos, amar mais, dar mais atenção, carinho, para um dia, depois de fazermos a nossa travessia, a travessia de Damasco, como Paulo fez, todos nós vamos fazer a nossa travessia, que nós possamos dizer como Paulo, eu já não vivo, o Cristo vive em mim. Que possamos chegar nesse patamar de evolução, de entendimento, de compreensão e de fé. Diariamente nós semeamos e colhemos, diariamente. E a vida também é um solo que recebe e produz eternamente. Então vamos ver o que nós estamos semeando e o que estamos produzindo. Né? Que bagagem levaremos. Fiquemos em paz, que Jesus nos ilumine, nos abençoe hoje e sempre. E vamos continuar em silêncio para nós recebermos as bênçãos do passe nesse momento. Né? Fiquemos em paz, uma boa noite a todos, um bom fim de semana a todos. Que assim seja.